Então ele dá uma viajada, né? Mas aí, né, teve o discípulo dele, que era o Zenão, que é o discípulo de Parmênides, e ele deu uma viajada boa e que uma lógica mesmo, né? Que ele criou a ideia de que o movimento é ilusório e que se você acreditar nele, ele vai ter várias falhas e paradoxos que dão errado. E o maior exemplo disso, né, é que ele dá o exemplo da flecha no alvo. Ele diz que se você lançar uma flecha até um alvo, ela vai ter uma distância e você pode dividir essa distância no meio e dividir a metade da distância e dividir a metade da distância, metade da distância, metade da distância, metade da distância, infinitamente, porque sempre vai ter uma divisão. Isso faz sentido, mas acontece que ele também foi refutado, né? Mas vamos falar da refutação dele mais pra frente, porque a gente sabe que não é tudo que se pode dividir, né? Porque se você pegar aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, você não consegue mais dividir, porque ele não divide, não passa mais, entendeu? Por que é isso? Por causa que, né, existe a matéria aqui, essa matéria aqui não é divisível. Que outros filósofos explicaram. Esses chamados os atomistas. Mas eu já vou chegar neles, né? Vamos falar agora dos pluralistas. Que, bom, a gente sabe que que o materialismo humanista buscava um elemento fundamental, os pluralistas buscavam mais de um, né? E, bom, vamos começar com quem são eles, né? O Empédocles, que ele fez a teoria, ele fechou os 4 elementos fundamentais e que eles eram unidos pelo amor e separados pelo ódio. E que basicamente tinha um fluxo contínuo e que eles estavam sempre, sabe, se unindo, separando, se unindo, separando. Então ele também acreditava no negócio da mudança, né? Esses filósofos da superação quântica é basicamente uma guerra entre imobilismo e mobilismo. Sempre uns que acreditavam que tudo mudava e outros acreditavam que não, que era sempre constante, sempre a mesma coisa. Aí depois tem a Paxagoras, que ele acreditava na causa inteligente, né, que era o nous, que a mente dava origem às coisas. Ele acreditava na mente e na espiritualidade. Que a mente dava energia para as sementes, que eram homeomerias, e que essas sementes criavam qualquer coisa, entendeu? E tipo, a mente coloca a semente para trabalhar. Ele deu uma viagem boa, eu não acho que a dele faz sentido nenhum, mas ele acreditava em umas coisas que faziam sentido, né? Ele falava que essa coisa de deuses era totalmente errada, que esses deuses da natureza, tipo o Sol, Lua, Marte, que o Sol é só uma pedra quente e a Lua é só uma mini terra, que não tem nada de importante nisso, tá ligado? Agora chegamos no meu favorito, que são os atomistas. E, bom, primeiramente tem o Leucipo, que é o mestre, e o Demócrito, que é o discípulo. Mas acho que foi mais o Demócrito que pensou nessas teorias. E eles pegaram a teoria de Zenão dos paradoxos e das metades e pensou, bom, deve ter uma parte, uma matéria que não deve ser divisível. Por isso que, porque não é tudo que se divide, a gente vê que não é tudo que se divide, então deve existir uma porção mínima de matéria que não pode ser divisível. E eles chamaram isso de átomo. Então por que você não consegue passar e dividir isso aqui? Porque tem átomos que impedem isso, entendeu? Eles acreditavam que ele também pegou um pouco da teoria do outro e refutou, que falou que o não ser existe no vazio e o ser existe no mundo aqui, então existe um vazio, existe um nada, basicamente, então realmente
existe nada. E ele criou uma teoria atômica, né? O legal é que, naquela época, eles acreditavam um átomo diferente dos reais, né? Tipo, eles acreditavam que, por exemplo, os átomos de ferro eram tipo um ganchinhos assim, vários ganchinhos que eram muito difíceis de ser quebrado, por isso que o ferro era difícil de quebrar. Os átomos de fogo eram pontinhas e aí você colocava a mão e você queria tirar porque ele te picava. Então eram umas coisas bem mais, assim, teóricas mesmo, mas eu acho muito bom que eles já pensavam nisso naquela época, né? Mas basicamente, filósofos pré-socráticos são isso, buscando a arqueia, buscando a origem do universo, a origem de tudo, que criaram essas teorias, e até uma teoria que é a certa, mas assim, ela tava brutinha ainda, né? Teve que desmanchar ela, mas que conseguiu pensar, né?